Alves, estou aqui novamente com vocês e hoje nós vamos falar mais especificamente de como fazer um plano de aula de acordo com o currículo referência de Minas Gerais. Eu vejo que às vezes as pessoas têm dificuldade, alguns professores têm dificuldade na hora de fazer o seu plano de aula. Já tem o planejamento anual, já tem, né, tem as suas experiências, mas na hora de conduzir, né, de fazer esse planejamento da aula, o planejar mesmo do dia a dia, ele acaba se perdendo. Qual que seria a melhor forma, né, para a gente fazer esse plano de aula sem muito sofrimento? E hoje eu vou trazer algumas abordagens aqui, são só sugestões. Espero que possa colaborar com vocês, né? E para poder amenizar um pouco essa dificuldade na hora de fazer esse planejamento, tá? Para iniciar, a gente tem de saber primeiro o que é um plano de aula, né? Para que ele serve, como fazer. Então vamos por parte. O que é um plano de aula? Ele nada mais é que um documento detalhado do professor, né? Mas é uma coisa específica que serve para quê? Para orientar essa prática pedagógica, dia a dia dentro da sala de aula, acerca de algum determinado tema, ou seja, de um objeto de conhecimento. Ele nada mais é que uma espécie de roteiro. O que vai acontecer na aula, passo a passo, para que o professor não se perca. Isso também traz uma certa tranquilidade na hora de você estar na frente dos seus alunos, estar na sua aula, né, na sua sala de aula. Além de que, gente, os nossos alunos, eles sabem quando a gente tem um planejamento, a gente tem um plano, e acaba que isso melhora e muito no comportamento deles. Então, essa gestão, né, da sala de aula, essa gerência, o comportamento, a questão da disciplina, tudo isso vai melhorar se você tem organizado lá no seu caderno, no seu bloco de anotação ou no seu computador, que você tem organizado detalhadamente o que irá acontecer naquela aula. Acontece imprevisto? Sim, mas sempre a gente fala, o plano de aula, ele é flexível, pois eu posso mudar ele de acordo com o questionamento de um aluno, ou se surgiu uma outra, né, coisa durante a aula, é, algum imprevisto. Então, ele pode ser mudado? Pode sim, e deve, muitas vezes ele deve ser mudado. Bom, mas por que fazer esse plano de aula, né? Qual que é o objetivo? Se eu tenho um planejamento, se eu tenho um roteiro, se eu tenho um passo a passo do que eu vou trabalhar, então a partir desse passo a passo, o professor consegue sistematizar essa prática pedagógica. Ele consegue também organizar o cronograma de atividades para dar sequência, porque a atividade ela nunca deve ser solta, ela deve vir atrelada a uma sequência de aprendizagem. O que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho, por exemplo, vou dar um determinado, né, conteúdo hoje, ele já deve ter sido apresentado, né, com alguma antecedência em determinadas atividades. Eu sempre falo que a aprendizagem ela é agregar, né, pequenas partículas. Porque eu não consigo chegar no doutorado sem eu passar pela minha educação infantil, pelo ensino fundamental, cumprir todas as etapas. Então, a aprendizagem ela se dá de acordo com as etapas construídas. Então, se eu tenho um cronograma, se eu organizo essas atividades, eu vou dar sequência no nível da aprendizagem. Vou avançando pouco a pouco, até que meu aluno chegue, né, lá no final do ano, nos objetivos propostos para aquele determinado ano escolar. E também para isso eu preciso, por que eu faço? Para manter também um registro das dificuldades do meu aluno e verificar essa evolução da turma.
Porque a partir do plano de aula, eu vou fazer diariamente uma avaliação do que está acontecendo nas minhas aulas. E essa avaliação, ela serve para isso, para que eu possa observar se está tendo dificuldade, se eu tenho de retomar um determinado assunto, ou se eu posso dar continuidade, verificar a evolução da minha turma. Então, o plano de aula nada mais é do que o planejar, o desenvolver, né, dentro do chão da escola e o avaliar. Quando eu falo em planejar, né, quando eu busco, né, aquelas atividades que vão consolidar determinado assunto, né, que vão dar segurança, que vão dar, é, colocar, né, na prática a aprendizagem. E eu vou desenvolvendo, caminhar desse desenvolvimento dessas atividades dentro da minha sala de aula. E finalmente eu vou avaliar quando eu vejo se eu acertei o meu alvo, se eu consegui alcançar o meu objetivo ou não, se eu tenho que retomar no planejamento para um novo caminhar com estratégias diferentes, com metodologias diferentes, porque todos os nossos alunos são diferentes uns dos outros, cada um aprende da sua forma, para que eu consiga atingir o meu objetivo. E como eu vou fazer, né? Como fazer esse plano de aula, então? Eu já tenho o planejamento anual, mas eu preciso colocar toda aquela organização durante o dia a dia na minha sala de aula. Então, para garantir, né, que todas as práticas, que o conteúdo que eu leciono estejam de acordo com essas diretrizes que a gente tem, nacionais e locais, para a educação básica, eu preciso, então, que haja uma sequência conforme o que o currículo apresenta. Ou seja, eu tenho que acompanhar um currículo, não é isso? No nosso caso aqui em Minas, a gente tem um currículo referência de Minas, então ele deve ser o meu livro de cabeceira, já que a minha escola, a minha rede, optou por acompanhá-lo. E para isso, então, eu vou ter que fazer o quê, gente? Eu vou ter que observar essa sequência desse currículo justamente por aquilo que eu falei anteriormente, para que eu possa, né, desenvolver passo a passo as minhas atividades para chegar no objetivo final. Eu trouxe aqui um exemplo de estrutura de plano de aula, mas é só um exemplo. Algumas coisas tem que ter em todos, mas isso aqui é só um exemplo. Cada um tem uma maneira específica de fazer o seu planejamento, desde que contemple de alguma forma tudo isso aqui, está correto, não tem problema. Primeiro, a identificação da escola, do professor, né, da turma, qual que é a turma, qual que é o ano escolar, a data que vai ser aplicado esse plano de aula, a duração dele, área do conhecimento, né, se é ciências, por exemplo, ciências da natureza, se linguagens. Então, isso aqui, essa área de conhecimento, juntamente com o componente curricular, a unidade temática, que é o assunto, né? O objeto do conhecimento, que eu chamaria anteriormente, como o conteúdo a ser trabalhado, as habilidades, que é o nosso objetivo, né? Como que eu vou trabalhar e para que eu vou trabalhar, os métodos, né? Que é o passo a passo, como eu vou fazer, a metodologia que eu vou utilizar, qual que é a estratégia pedagógica que eu vou utilizar, os recursos, que é muito importante observar quais são os recursos disponíveis na escola em que eu estou atuando, ou quais recursos que eu possuo, né? Se eu tenho só caderno, lápis, grafite, borracha, se eu tenho livro, se eu tenho data show, se eu tenho, né? O que eu tenho na escola que eu posso estar utilizando e dependendo da aula também. A avaliação dessa aula, que é extremamente importante, acompanhar, né, durante todo o período da aula, que meu aluno, o tipo de questionamento que ele tem feito, se ele está compreendendo aquilo que eu estou falando, se ele consegue já discutir sobre aquele assunto. E as referências do que eu usei para fazer esse plano de aula. Então,
importante, né, a gente planejar e o que é necessário. Para que serve? Para sistematizar a nossa prática pedagógica, é um documento, não deixa de ser um documento do professor também do que vem trabalhando, é uma sequência, é uma sistematização, é eu dar a oportunidade para o meu aluno compreender de fato aquele conteúdo. É planejar e prever algumas situações que se dará, né, no processo de ensino-aprendizagem. Quando eu falo prever, a gente prevê, mas muitas vezes ele vem de outra forma. Então é onde que eu falei, o plano tem que ser flexível. Indicar as metodologias e preparar os recursos, né, materiais e recursos necessários para essa aula, porque não tem nada pior do que você estar dentro da sala e inventar alguma coisa da hora e não ter o material. Então, por isso a gente não deve inventar nada na hora. A não ser que seja uma emergência, você tem que levar já todos os recursos, né, todos os materiais necessários para que aquela aula aconteça de maneira tranquila, bem organizada. Organizar o cronograma das atividades que serão realizadas, dar uma sequência, né, a cada dia, manter em mente os objetivos e resultados esperados dos alunos, que é aquele, né, quando você pega e faz aquela avaliação, eu acho que meu aluno com essa aula vai aprender isso, vai chegar nesse lugar. Chegou? Ótimo. Não chegou? O que eu vou ter de fazer? Vou ter que retomar, vou ter de mudar a estratégia, então isso é importante. Acompanhar e manter uma forma de registro da evolução da turma, que também é extremamente importante, né? Pode ser no caderno, pode ser no diário, não sei a maneira que você faz. E garantir também que essas práticas, né, que o conteúdo lecionado estejam de acordo com, no nosso caso aqui, o currículo referência de Minas. É importante também que que a gente leve em conta alguns pontos, né? Que é a realidade da escola, onde que essa escola está inserida, a estrutura física da escola, que não adianta eu falar que eu quero levar meu aluno nessa aula para uma biblioteca se na escola não tem uma biblioteca, se eu vou ter que usar um data show se na escola não tem o data show, então eu vou me apegar às coisas que tem, né, a esses recursos disponíveis dentro dessa estrutura. A prática do professor também, com que é, né, com que esse aluno, esse professor se dá, e o momento da turma, que é extremamente importante. Qual momento que essa turma está? Ela está precisando do que nesse momento? Isso é muito importante, essas reflexões, gente. Bom, então a gente vai começar agora. Eu trouxe aqui para vocês, eu fiz um plano de aula aqui simples, só para a gente ter uma noção de como trabalhar e fazer esse plano de aula utilizando o currículo referência. Aqui eu coloquei Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Tuiutaba, porque é onde, né, eu trabalho, não estou em uma escola específica. Eu estou no CEMAP, então, né, como supervisora pedagógica, não tem como eu colocar uma escola específica, a gente atende a todas as escolas do município. O nome da professora, a turma, né, que eu escolhi aqui é o segundo ano C, um exemplo, foi por exemplo, mas isso aqui é a turma de vocês, o ano de vocês. Uma data, que eu coloquei até uma data para frente um pouquinho, dia 8. É o tempo de duração dessa aula. Isso é uma previsão, né? Como a gente é do primeiro ao quinto ano, anos iniciais, você tem uma flexibilidade maior nessa questão das horas, no período, do tempo. Mas eu determinei 2 horas e 40 minutos. A área do conhecimento, né, o componente curricular, que é ciências, né, que foi o componente que eu escolhi. A unidade temática, em qual parte, né, que eu vou estar trabalhando dentro do currículo? Dentro lá do segundo ano. Então, vida e evolução. O objeto do conhecimento que eu escolhi foi seres vivos no ambiente, né, que é plantas e animais, né, são animais, plantas, mas eu coloquei especificamente aves, porque nessa aula específica eu vou trabalhar com aves. É habilidades que eu vou trabalhar. Então, dentro dessa vida e evolução, seres vivos no ambiente, eu vou trabalhar com a habilidade 4 do ensino fundamental, segundo ano, que é descrever características de plantas e animais, como tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolve, etc., que fazem parte do seu cotidiano e relacioná-lo ao ambiente em que eles vivem.
E coloquei umas especificidades aqui. O que eu vou querer nesse dia? Então, as características dos animais. Então, eu vou trabalhar não aonde que eles estão no meio ambiente, mas mais especificamente as características de cada um deles. Como eu vou trabalhar lá o componente de ciências, isso aqui é uma parte, né, do currículo Referência de Minas, que é o componente curricular Ciências. Eu tenho que já ter, né, lido, feito uma leitura, entender essa apresentação desse componente curricular. É extremamente importante que eu faça essas leituras. Vou fazer toda vez? Não, isso aqui eu vou fazer uma vez, vou tirar minhas dúvidas, fazer minhas anotações, porque depois, na próxima aula, no outro, né, na outra unidade temática, é a mesma coisa isso aqui. Mas é importante que eu tenha conhecimento e tenha feito uma leitura sobre o componente que eu vou trabalhar. Feita a leitura desse componente, então eu tenho de me ater aqui. Qual que é o ano que eu estou? Nesse caso, não é o segundo ano que eu peguei como exemplo? Eu vou escolher uma unidade temática do segundo ano do componente curricular Ciências, um objeto de conhecimento, que é um conteúdo que vai ser trabalhado, por isso que eu falo que é importante a sequência. Eu não vou falar de, por exemplo, das características dos animais sem antes eu ter apresentado alguma coisa sobre esses animais. Então, eu tenho que ter isso em mente. E vou ver a habilidade, né? O que eu quero, né, colocar para o meu aluno que ele saiba, que ele aprenda, que ele desenvolva nesse momento. Então, aqui eu trouxe essa página lá do currículo, só para vocês verem onde que eu consigo identificar tudo isso. Bom, isso aqui tá lá dentro, né? Só que eu escolhi essa habilidade aqui para ser trabalhada, não estava na primeira página, certo? Então, eu tô lá. Vida e evolução, lembra que a gente colocou lá? Os seres vivos no ambiente, não é plantas, eu não vou trabalhar com as plantas, que eu vou trabalhar mais especificamente com aves nessa aula. Depois eu retomo com plantas, certo? Vou trabalhar mais especificamente com animais. E essa é a habilidade que eu escolhi para essa aula, que é aquela que eu coloquei lá no meu planejamento, tá lá no meu plano de aula. Então, isso aqui é só para vocês verificarem como que eu vou fazendo vou costurando, né, esse plano de aula. Meu livro de cabeceira não é o currículo, então eu vim aqui hoje, né, dentro da minha sequência, dentro do meu planejamento, eu estou nessa parte, vida e evolução, seres vivos no ambiente. Então, eu já escolhi você o que eu quero, que ele já tem, né? É algum conhecimento prévio e vou procurar e já vou colocar lá no meu plano de aula, ok? Aí depois fiz tudo aquilo, que é aquela primeira parte do plano, eu vou passar para a segunda parte do meu plano de aula, que é os métodos. O que que são métodos, né? É o como fazer, de que maneira que eu vou realizar, vou desenvolver essa aula. Então, eu trouxe aqui, primeiro eu vou fazer um levantamento prévio do conhecimento dos alunos, através de uma roda de conversa, né? Trouxe um videozinho para apresentar o tema, falar sobre falar sobre as aves, que tipo de cobertura que eles têm, se voa, se não voa, um videozinho bem no nível deles. Depois eu vou propor alguma pesquisa sobre algumas aves do vídeo, que eu vou trazer lá determinados textos informativos, revistas, livros que falem, né, sobre o assunto e que eles possam, através desse vídeo, escolher algumas aves que está apresentado no vídeo para poder fazer essa pesquisa. Feita essa leitura desse texto informativo que eu trouxe, né? Eu vou fazer uma produção de ficha técnica sobre alguma das aves escolhidas, que lá na frente vocês vão compreender. Então, o método é isso, é o como que eu vou fazer, é o como, certo? Feito isso, apresento então os recursos. Quais são os recursos que a minha escola apresenta? Quais são os recursos que eu tenho, né, condição de estar apresentando?
E esses recursos são o quê? Ferramentas. Quais as ferramentas disponíveis? Eu tenho só lápis, lápis grafite, caderno e borracha, lápis de cor, ou eu tenho computador, eu tenho data show. O que que eu posso utilizar? Eu posso utilizar para fazer uma experiência, eu tenho um pátio que eu posso levar esses alunos para utilizar o desenho no chão. Então, isso são os recursos. Nesse caso, eu vou utilizar o caderno, data show, folha sulfite, né? Lápis grafite, lápis de cor, borracha e cópia de curiosidades sobre as aves, que pode vir, por exemplo, através de livros, revistas ou só textos, né, informativos, o recurso que você tiver na sua escola. Passei por todas as etapas e eu vou chegar numa etapa agora importantíssima, que é a avaliação. O que que eu vou fazer? De que maneira que eu vou avaliar se essa minha aula está sendo realmente produtiva, se eu estou conseguindo chegar no ponto em que eu queria, atingir os meus objetivos? Então, através da roda de conversa e a produção dessa ficha técnica, eu vou verificar se meu aluno já consegue descrever essas características, né? Como tamanho, forma, cor, né? Fases de vida, local onde se desenvolve, etc. E se ele é capaz de relacionar o conteúdo dessa aula com as experiências que ele tem, se ele já conhece algum desses animais, se ele vivencia, né, com algum deles, se ele sabe, por exemplo, do problema da extinção de determinadas aves, se um tio, um parente ou ele próprio cria algum tipo de ave em casa, se ele sabe que tem de ter um regulamento. Então, tudo isso é a hora da avaliação. Ele conseguiu compreender isso aqui, então eu atingi o meu alvo, o meu objetivo. A referência também é importante a gente ter essa referência no nosso plano de aula, porque é lá que está colocado de onde eu tirei essa ideia. Eu não vou tirar tudo da minha cabeça. Eu tenho planejamento, tenho uma organização dentro do meu, da minha experiência, mas eu preciso ter fonte. Então, onde que eu tirei? De onde que veio esse vídeo? O material que eu coloquei, da onde que ele apareceu, né? O próprio currículo, ele tem que estar disponível sempre. E as imagens que eu vou utilizar, os textos, então, é importante que coloque essa referência. Feito isso, né? Já estou com meu plano de aula todo montado, estou com minhas ideias na cabeça. Agora eu coloquei essas observações no final do plano. Para quê? Isso que é importante, principalmente para quem está iniciando. Porque às vezes a pessoa pensa assim, gente, eu já tenho isso, mas o que que eu vou fazer? De que maneira? Qual a ordem que eu vou apresentar isso dentro da minha sala de aula lá no chão da escola? Então, é extremamente importante você colocar esse passo a passo. O que que você tem em mente, né? Como que será? Porque o planejar é justamente você antecipar os fatos que irão acontecer. Pode haver modificações, pode haver diferenças, porque existem, né, a flexibilidade do planejamento, mas você tem que ter um roteiro. Então, eu coloquei para essa aula específica, organizar a turma em círculo. A primeira coisa, cheguei, vou organizar em círculo, porque não vai ter uma roda de conversa. Então, organização do espaço, organização de como essa turma vai estar virada para mim, todos, né, com atenção. Quando vocês colocam eles já principalmente uma turma de segundo ano, colocam uma disposição diferente, eles já ficam animados, né? Já pensam, opa, hoje vai ser diferente, a aula, as metodologias, né, vão ser diferentes. Fazer perguntas como, que passos vocês conhecem? Quais passos já viram pessoalmente, né? Se você conhece algum tipo de passo, se algum vizinho tem, como que ele é, como que ele canta. Então, todos esses questionamentos que vocês podem prever antes ou pode surgindo na hora, o próprio aluno vai fazer pergunta, o professor ele vai anotando isso no bloco de papel já para saber, para já ter uma avaliação daquilo que o meu aluno já sabe, até onde ele já tem esse conhecimento prévio. Disponibilizar revistas e livros sobre pássaros, né, ou textos sobre pássaros, deixar as crianças explorarem, orientar essa pesquisa, né, na hora da pesquisa, definir os itens mais importantes, exibir o vídeo para que eles escolham, né, determinados
pássaros lá para fazer o trabalho, fazer essa discussão. Assistiu o vídeo, promove a discussão, o que que ele achou, o que que ele viu de importante, o que que ele não conhecia, o que que ele já conhecia. Depois, dividir essa turma em dupla, porque a gente não falou lá no plano de aula que nós vamos ter um momento em que os nossos alunos vão fazer uma pesquisa, né? Vão fazer uma ficha técnica desses animais. Dividir essa turma em dupla e cada dupla fica lá com um pássaro diferente para não ter o trabalho sem ter um pássaro sobrando, por exemplo. Cada um fica com um pássaro e depois todo mundo vai apresentar para todos. Então, cada dupla deverá escolher uma das aves que apareceu no vídeo. Atividade em dupla. O que é essa atividade? O que é produzir essa ficha técnica? O que eu vou pedir? Quais os itens? Isso tudo tem que ter sido organizado antes. Pode ser através já digitado, impresso e entregue para o aluno, para ele preencher. Pode pedir passo a passo. Vamos colocar o nome do animal, escreve, porque segundo ano é uma fase ainda de construção, né, da alfabetização. Ele está sendo alfabetizado ainda. Talvez um dá conta de escrever, o outro não sabe, um está numa fase, o outro está em outra fase, o colega já ajuda. Ter esse cuidado de colocar um que sabe um pouquinho mais do que o outro juntos para que eles possam se ajudar. Isso é importante também, estrategicamente, sem que o aluno perceba. Aí colocar lá, por exemplo, nome do animal, a cor, tamanho, hábitos alimentares, fases da vida, habitat, ilustrar, né? Que eles adoram desenho. Então isso é importante. Isso aqui, gente, vai demandar um tempão para que eles façam essas discussões, para que eles pesquisem e vão colocando da maneira deles. Fazer no final, fiz tudo isso, cumpri, né, minha aula, já está todo mundo com o trabalhinho pronto, entregando. Então, que tal agora a gente fazer uma enquete, né, fazer uma votação para a gente escolher o próximo animal a ser estudado? A gente já falou das aves, agora nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de animal aquático, do que nós vamos falar? Então, assim, fazer essa enquete, fazer que eles participem da realização desse planejamento. Dar sequência com a colaboração desse aluno, isso é extremamente importante. Então, gente, para hoje era isso, né? Essa construção, como fazer, essas observações que devem ser feitas. Espero que todos tenham gostado e até mais.